aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. E eu te convido, vamos clamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Clama o Espírito. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E é com Nossa Senhora reunida conosco que nós queremos acolher vocês que estão em casa. Muito obrigado por nos permitir mais um sábado poder entrar na sua casa, para que a gente possa juntos refletir e falar. E hoje, de uma maneira especial, falar do Espírito Santo, nosso Consolador, nosso advogado. E Nossa Senhora que estava a cada momento, nos momentos mais importantes da vida de Jesus, como ela não estaria no dia de Pentecostes, preparando esse dia junto com os discípulos. E é o que nós vamos hoje beber, né? Da água do Espírito. E hoje em especial nós temos o nosso pároco, Padre Eduardo, junto conosco, nosso amigo Moacir, para enriquecer mais ainda o nosso círculo bíblico. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Ué? Boa tarde para todos. O Edel, Dani, Moacir, Rafael que está ali atrás e vocês que nos assistem nesse momento. A gente invocou o Espírito Santo na véspera, né? Hoje é a véspera de Pentecostes. Pentecostes que quer dizer 50 dias após a ressurreição, Jesus envia o seu Espírito. E a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, porque é sempre algo novo que a gente vai aprendendo. E sempre quando a gente está ao vivo, acontece essas coisas aqui. Sim. Só um minutinho. Enquanto isso, vamos acolher as pessoas que estão entrando, né, na nossa transmissão. Regina Lopes, Gustavo, nosso amigo, Janaína Almeida, minha grande amiga Carla, lá de Varginha, Minas Gerais, Andréia Reis, Elisângela, Lúcia, José Carlos, Rosa Maria, Cirlânia, Valéria, muita gente hoje, graças a Deus. Solange Silva, a Solange fala boa tarde, que a paz de Jesus e o doce amor de Maria estejam com todos, amém. Pede a benção do Padre Eduardo. Glória Ferreira, minha mãe Isabel está junto com a gente, nossa irmã Gabi, que cuida de toda a nossa mídia, Regina Lopes, Dijan e Aridiane, também de Minas, viu, pessoal de Três Corações, obrigado por nos acompanhar. Padre, quer continuar? Então, diz que programa ao vivo é assim mesmo, né? E a gente vai ter a oportunidade de refletir, claro, sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Mas quando a gente fala de Pentecostes, nós falamos da terceira parte do creio, não é? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica.
Por quê? Porque o grande fruto da ação do Espírito é o nascimento da igreja. Ou seja, Jesus foi batizado no Jordão, aquela voz disse: nele eu coloco todo o meu afeto. E ali começa a missão pública de Jesus. E depois da sua paixão, morte e ressurreição, ele faz o mesmo pedido que o Pai lhe fez. Colocou em nós agora a responsabilidade dessa missão, que é fazer com que todos se tornem seus seguidores, seus alunos, seus amados, e assim por diante. Então é a missão da igreja que nós também queremos conversar nesta tarde. Só lembrando, pessoal, que não fiquem tímidos, porque o Padre Eduardo está aqui, viu? Vamos continuar com as bênçãos que têm acontecido no nosso ciclo bíblico. Não fique acanhado, coloque suas reflexões junto conosco, porque esse é o sentido do ciclo bíblico. A gente fala daqui, vocês falam daí, e aí a gente chega numa comunhão, tá? Essa é a parte importante. Vou acolher mais algumas pessoas que foram entrando: Patrícia Souza, Luiz Bittencourt, Rosa Cardoso, Lúcia Apolinário, Cleusa Barbosa, Carmen Lúcia. Cada hora chega mais um pouquinho, Padre, para enriquecer mais nosso ciclo. Moacir, quer falar oi pro povo? Olá, pessoal, boa tarde, quase boa noite já, né? Aqui o sol já está se pondo. Desde já agradecer pela acolhida aqui na comunidade de Santa Teresa d'Ávila, agradecer também pelo convite. É um prazer estar com todos vocês e desde já vamos acolher o Espírito Santo. Já iniciamos cantando, para que nossa fé, mesmo em tempos difíceis, né, não tão diferente dos tempos em que os primeiros cristãos viveram, né, como nós vamos ouvir no Evangelho daqui um pouquinho, os discípulos estavam fechados, em um local fechado por medo. Nós também estamos resguardados por medo, não por causa de perseguição religiosa, mas por causa do inimigo invisível. Bom, contextos diferentes, mas medo é medo sempre. Mas um pouquinho mais para frente a gente vai tratar sobre isso. Então, fiquem conosco, compartilhem, comentem, mandem as perguntas e nós vamos interagindo aqui. Isso, a gente falou, você acabou de dizer, compartilhe esse nosso momento, para que mais pessoas possam interagir, e é assim que o Espírito faz, não é? Jesus disse que a igreja, que os discípulos dele iam fazer mais do que ele. De fato, a igreja, com os microfones, com a tecnologia, fala a milhões de pessoas. Isso também é fruto do Espírito Santo. Vamos ouvir então um trecho do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente disse Jesus: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bom, né? Essa palavra que toca fundo os nossos corações. O texto do Evangelho começa dizendo que era o anoitecer daquele primeiro dia da semana. Então veja, bem de madrugada, Maria Madalena vai até o túmulo e não encontra Jesus.
Ali tem toda uma narrativa simbólica dela conversando com pensando que era o jardineiro, não é? Ela não tinha entendido ainda que Jesus havia ressuscitado, mas ao mesmo tempo os olhos dela se abrem quando Jesus diz o nome dela, Maria, e ela responde então, Rabuni, que quer dizer mestre. Ou seja, a partir daquilo que é o encontro de Deus conosco, é Deus que nos ama primeiro, é Ele que toma a primeira iniciativa de amar, de comunicar a sua graça. A nossa humildade diz, bom, eu respondo, eis-me aqui. E é assim que acontece com toda a vocação, quando o Senhor chama. E interessante porque Jesus chama ela pelo seu nome. Então Jesus nos chama não de maneira genérica, mas Ele ele chama realmente cada um de nós. É um diálogo pessoal que Deus trava com aqueles que Ele ama. E cada um pode dizer sim ou não. Um outro aspecto interessante desse primeiro dia da semana é que era o mesmo dia da ressurreição. Para o evangelista São João, diferente dos outros 13 evangelistas, a ressurreição e o envio no Pentecostes acontece no mesmo dia. Olha que interessante. O nascimento da igreja acontece já na Páscoa. Depois a igreja, o que vai fazer olhando os outros evangelhos? Ela vai então como que um desenvolvimento para fazer crescer a consciência dos cristãos em torno da vinda do Espírito Santo. Ela celebra esses 50 dias, mas já na Páscoa, já na paixão de Jesus, a igreja já é nascida porque é enviado o Espírito. Basta dizer que no dia do batismo nós já recebemos o Espírito Santo. Não é que só na crisma, já no batismo a gente recebe a unção do Espírito, para dizer que a igreja nasce exatamente no dia da ressurreição de Jesus. A missão da igreja já está ali nascente. Não sei se você quer dizer mais também alguma coisa. Bom, eu destaquei alguns pontos sobre o Evangelho. 4 pontos nós podemos dividir este Evangelho que será proclamado por toda a igreja, no mundo inteiro. O Evangelho de Pentecostes, do dia de Pentecostes. Nós temos o Evangelho da Vigília, o Evangelho do dia da Pentecostes, que é esse que o Padre Eduardo leu agora há pouco. Primeira coisa, como eu já estava dizendo no início, os cristãos estavam fechados, no lugar fechado por medo da perseguição dos judeus. E Jesus chega rompendo o fechamento, e Jesus chega rompendo as trevas. Para o evangelista João, essas categorias de oposição são muito importantes, Ele trata de luz e trevas, de lugar fechado, de abertura, dia e noite, que nem sempre significa o horário do dia, mas o estado espiritual dos discípulos ou do próprio Cristo, que inclusive chorou em alguns momentos, como nós vemos em algumas passagens do Evangelho. Jesus rompe esse fechamento dos discípulos com o anúncio que... Quando Jesus é traído por Judas, João diz assim, era noite. É verdade. Trevas. Exatamente, indica as trevas, indica a angústia dos discípulos e do próprio Cristo. Não significava exatamente a noite no sentido temporal, mas num estado emocional, um estado espiritual. E Jesus anuncia, entrando com essa luz, rompendo o fechamento dos discípulos, a frase que nós ouvimos em todas as missas: a paz esteja convosco. Ou seja, aquela abertura, o convite de Jesus, a abertura para o anúncio cristão, ele é ecoado durante todos esses mais de 2000 anos na caminhada da igreja. Ou seja, a igreja nasce no Pentecostes e continua
reproduzindo a fala do Cristo, ou seja, é portadora da fé que os discípulos receberam quando eles estavam fechados, né? Outro ponto interessante é o fato dele ter soprado o Espírito Santo, e soprando, né, o Evangelho diz, soprando sobre eles, ele disse: recebei o Espírito. Diferente, por exemplo, da passagem da primeira leitura, que fala que o Espírito Santo se manifestou em fogo. Então nós temos aqui dois opostos, né? O vento, o sopro e o fogo. Eu já vou tratar dessas duas categorias. Um pouco mais para frente, Jesus fala sobre o perdão dos pecados. Aliás, é a conclusão do Evangelho do domingo. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. É a conferência do poder da igreja, do sacramento da penitência, né? Todas as nossas celebrações, todas as nossas missas têm o momento do ato penitencial, né? E depois essa penitência, ela fica bem melhor colocada, por exemplo, quando a confissão é direta com o padre. Então aqui está estritamente, diretamente, a conferência dos poderes e dos méritos de Cristo e a sua ressurreição à igreja. Ou seja, a igreja enquanto a grande administradora dos sacramentos. Mas ninguém consegue fazer isso, né? A gente não consegue ir nos comércios e pedir o batismo. A gente não consegue ir na padaria e pedir um crisma, por exemplo. Não, a igreja é a única instituição, inclusive divina, embora guiada pelos humanos, como diz aquele cântico, né? Feita de homens, a igreja é divina, mas o Espírito Santo a conduz, né? Ou seja, é só por causa deste envio de Jesus do Espírito Santo é que a igreja subsiste. O tempo atual que nós estamos vivendo é muito propício para falar sobre isso. Nós já vimos grandes empresas falindo, né? Grandes patrões anunciando fechamento de loja, fechamento de redes, mas a igreja permanece em pé, com suas dificuldades, sim, com as contas para pagar, como diz o Padre Eduardo, né? Ele chega no banco, ele não abençoa a caixa do banco, fala: as contas estão pagas. Não é isso, mas a igreja permanece viva. O Papa até agora não anunciou um fechamento da igreja. Fala: gente, não vai rolar não, vamos parar por aqui. Não, então, por isso justifica esse avivamento e essa participação do Espírito Santo na vida da igreja, porque a igreja não é um fenômeno humano, é uma instituição divina confiada à administração humana, e por isso que possui falhas, mas também por isso que permanece em pé, porque embora dirigida por humanos, ela é guiada pelo Espírito Santo. E a partir disso, então, nós temos o convite de Jesus para a abertura do lugar. Ou seja, o anúncio do Evangelho, ele é um anúncio aberto, né? É um anúncio aberto. É isso que o Papa Francisco vem enfatizando muito bem. Ele não quer uma igreja presa na sacristia, né? Ele bate bastante nessa tecla. Eu quero uma igreja em saída, uma igreja que acolha as pessoas de fora. Ainda ele coaduna com aquilo que Jesus fala: ainda há ovelhas que não são deste redil, né? Ele ainda fala que ele prefere uma igreja machucada, que vai ao encontro do outro, do que uma igreja no seu conforto do templo, né? Exatamente. Ou seja, a sacristia é importante para a igreja, justamente porque é um local fisicamente onde nós preparamos as celebrações, mas o Evangelho precisa sair disso. Quem está na sacristia já foi teoricamente evangelizado. Nós precisamos buscar além. Não sei se o senhor quer comentar alguma coisa sobre isso? Na verdade, sobre esse aspecto que é fundamental no Pentecostes, é que a igreja é continuadora da missão de Cristo, né? Os sacramentos que Jesus deixou para que a igreja tornasse a vida de Cristo presente na vida das pessoas. Então, por isso que a gente diz que não se entende falar de Cristo sem igreja, porque Ele confiou à igreja essa missão. A gente pode discutir isso, mas eu acho que vai ter que discutir com Ele, porque que Ele quis que a igreja fosse a continuadora, né,
detesse, vamos dizer, o munus, o poder de dar essa graça para o mundo, né? E é interessante perceber que os 4 evangelhos que nós consideramos inspirados pela ação do Espírito, quem disse que esses evangelhos são inspirados foi a igreja, né? Aí no ano 1000 e pouco que a igreja foi dizendo: esses são os 4 evangelhos que são válidos, né? Então, para dizer que a igreja é essa continuadora da missão, pela qual os cristãos devem não viver para a igreja, mas ser igreja, nesse sentido, ser presença viva de Cristo no mundo. Jesus disse: eu não vim julgar o mundo, ele veio salvar o mundo. A igreja, nesse sentido, vem salvar, né, esse mundo, trazendo a palavra do Evangelho, que é a boa notícia, que é Jesus. Não é a boa notícia de Jesus, mas a boa notícia que é Jesus, porque o nome Jesus quer dizer isso, né? Deus salva. Então, essa notícia que deve ser colocada agora para nós. E quem atualiza essa notícia para todos nós é exatamente o Espírito Santo. A gente ouve esse evangelho tantas vezes e vocês estão percebendo que há uma nova interpretação, mas vamos dizer que vai ficando tão claro para nós a nossa missão, a nossa pertença a Cristo, a nossa pertença também à igreja, né? Então é fundamental a gente ouvir cada ano esse evangelho que nos atualiza na presença de Deus na nossa vida. É engraçado, né, você falando, né? O Espírito Santo vem e abre as portas, né? E Jesus, quando ele envia o Espírito Santo, ele não fala: olha, vocês receberam o Espírito Santo, agora ficam quietinhos em casa. Não. Tem os medos, tem as lutas diárias, que é o que a gente enfrenta hoje. A gente precisa ir, a gente precisa sair, a gente precisa evangelizar. Não dá mais para ficar quietinho. O medo foi embora, né? Eu acredito isso. A gente tem os nossos medos, as nossas inseguranças, mas quando Jesus manda o seu Espírito, quando a gente é tomado pelo Espírito Santo, o medo não é mais importante, né? Ele vai ficar em segundo plano. A gente vai arriscar, a gente vai se machucar, a gente vai em nome de Jesus, né, na evangelização. Exatamente. E é interessante voltar no aspecto da igreja enquanto continuadora e como a voz do Cristo que continua ecoando, porque aí se cumprem 2 promessas que Jesus fez no Evangelho. A primeira é que nós ouvimos a semana inteira Jesus anunciando que ele voltaria para o Pai, né? Que nós celebramos domingo passado a festa da Ascensão, mas ele não deixaria os discípulos sozinhos, porque enviaria o Paráclito, que é o Espírito. Não vos deixarei órfãos, exatamente. Então isso se cumpre porque Jesus envia o Espírito para ajudar a conduzir a igreja. Mas há uma outra promessa feita na Ascensão, que é quando Jesus diz: eu estarei convosco até o fim. Mas percebam que Jesus não está presente do ponto de vista físico, de quando ele era o Verbo encarnado como pessoa aqui. Vai dizer São Tomás de Aquino, então, qual é a continuação do Cristo? É o sacramento. Eu estou convosco até o fim em forma de sacramento. Agora ele volta, na Ascensão ele volta para a eternidade, né? E permanece conosco em forma de sacramento. Por isso que a gente proclama: isto é o corpo de Cristo. Ou seja, 2 promessas cumpridas: o envio do Espírito Santo e a continuidade da presença do Cristo conosco, na presença sacramental. E essa presença sacramental, ela tem, vamos dizer assim, 2 braços, né? A missão e, ao mesmo tempo, dentro dessa missão, a missão de perdoar. Por isso que a Eucaristia é também um sacramento de cura, né? Por isso que a gente diz: toda missa é curativa, é cura.
Por quê? Porque é a palavra de Deus que liberta, que cura, que perdoa, que abre caminhos. É essa palavra que tocou o coração dos discípulos. Eles disseram: não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras. Então, como continuação do ministério de Jesus, uma presença agora sacramental, aonde a gente pode até tocar, né? Que você recebe realmente matéria e forma. No sacramento da Eucaristia, a gente recebe realmente o corpo de Cristo, né? O que é um dom de fé. É interessante isso. Isso é possível consagrar a hóstia porque a gente invoca o Espírito Santo. É a epíclese, exatamente. Enviai, Senhor, o vosso Espírito para santificar essas oferendas, né? Ou seja, se a gente pegar as Escrituras de ponta a ponta, a gente consegue ver a manifestação da Trindade como um todo. Então, por exemplo, lá no início, já no Gênesis, a gente pode pegar a versão do Gênesis e pode pegar uma versão mais poética do livro da sabedoria. O Espírito já pairava sobre as águas, né? E vai dizer São Tomás: olha, o Espírito tem o mesmo status de Deus, ou seja, é tão Deus quanto o Pai e o Filho, né? Tanto é que essa discussão para a gente parece até um pouco menos relevante, mas tanto é que esse deu cisma com a Igreja Ortodoxa, por causa de uma letra no latim, né? Eles fizeram cisma: olha, a gente defende que o Espírito Santo procede só do Pai, vocês de Roma defendem que o Espírito procede do Pai e do Filho, então a gente vai ficar para cá, vocês ficam para aí. 1070, né? É por aí, isso mesmo. Então houve essa cisma por causa do status do Espírito Santo. Mas aí, voltando àquela categoria dos opostos que tratava do Evangelho, Jesus sopra, ou seja, aqui a gente tem a imagem do sopro mesmo, do respirar que a gente tem no Gênesis. Exatamente, o ruá, né, do hebraico, ou no grego, pneuma. Ou seja, o Espírito, ele é aquele que dá vida à alma. Ou seja, quando Deus molda o homem da terra, ele sopra o Espírito, né? O sopro, esse mesmo sopro que aparece no Evangelho, vai dizer Santo Agostinho. Agora, para os Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura, há a imagem do fogo, o Espírito em forma de fogo, então parecem opostos, o sopro e o fogo. Mas essa figura do fogo nas Escrituras, inclusive para Santo Agostinho no século IV, isso é muito, muito valiosa, porque se a gente lembrar do livro do Gênesis, depois do dilúvio, Deus promete que nunca mais destruiria, né, a terra através da água. E aí então surge a tese de que a renovação, o fim dos tempos, seria através do fogo, né? Tem até uma piada, né? Deus falou que não destruiria a terra com água mais, então está esperando a gente se lambuzar de álcool para depois tacar fogo em tudo. Já está todo mundo lambuzado de álcool, mas não é isso. A imagem do fogo para a Sagrada Escritura é justamente aquilo que aparece no Apocalipse como a renovação. Jesus usa essa imagem do fogo: eu vim tacar o fogo mesmo, né? E quem dera se já estivesse lançado. Santo Agostinho analisa essas teses e ele postula aqui uma questão para a gente não ter medo do livro do Apocalipse. A gente sempre imagina o Apocalipse como aqueles filmes hollywoodianos, né? O Cristo Redentor caindo, o mar invadindo a terra, e aí racha tudo, cai os prédios. Não, não é isso. O Apocalipse revelado cristamente, ele não é a destruição da terra, mas é o cumprimento daquilo que nós ouvimos no Apocalipse. Ou seja, eis que faço nova todas as coisas. Através do que? Do fogo. Exatamente, o cumprimento da promessa. Ou seja, Jesus, ao entrar no local fechado, ele renova o medo e transforma em coragem agora para anunciar o Evangelho. É uma tese que Santo Agostinho chama de conflagração. Conflagração, ou seja, o Apocalipse não é a destruição de tudo, mas a renovação do que já existe. Entende? Ou seja,
do ponto de vista para a ressurreição e da vida eterna, a ressurreição então é tornar nova a nossa vida. E o fogo de repente não seria a ousadia do Espírito? Também, Né? isso mesmo. Uma vez eu renovada, eu batizada, eu sou ousada no evangelizar. Exatamente. O fogo seria Exatamente. isso. O próprio Pedro usa essa imagem do fogo para dizer, olha, fiquem felizes se vocês tiverem que ser provados, porque o verdadeiro ouro é provado no fogo, é testado no fogo, né? Então essa categoria do fogo ela é muito importante na vida da igreja, tanto é que a gente não reza a missa sem vela acesa, né? Olha que interessante, Moacir. Tem a Cássia Barbosa, ela disse, eu imagino o Apocalipse como esperança. Exatamente. Eu acho que essa ideia do Apocalipse ser o fim, e tudo cair na nossa cabeça, eu acho que graças a Deus tem caído por terra nos cristãos que tem se permitido ser um cristão avivado e renovado. Essa ideia do Apocalipse, na verdade, como destruição, vem muito da vertente evangélica, né? Da Contra-Reforma, Lutero, essa coisa toda. Ele tinha uma visão muito negativa do ser humano, né? Herdou um pouco de Santo Agostinho também. Então essa visão negativa, uma visão negativa da história. Mas é sempre bom recordar, isso ficou na minha mente, né? Eu não vim para julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Então essa ideia de salvação. E o fogo é interessante também, me vem à mente quando a gente estudava na 5ª série, que o estado de São Paulo e aqui até o Paraná é uma terra que chama-se terra roxa, que diz que há milhares de anos aqui houve muito vulcões aqui, e é provado isso, né, que a terra vulcânica, depois que ela seca e passa os anos, se torna uma terra muito fértil. Então vem o fogo que se devasta, mas depois que vem a chuva sobre aquela terra, logo você vê o verde nascendo, uma renovação da natureza, né? Interessante esse aspecto, né? Até porque a palavra Apocalipse não significa fim do mundo. Apocalipse significa revelação, né? Ou seja, a revelação daquilo que há de ser renovado, né? Então a gente pensar a festa do Pentecostes num tempo como nós estamos vivendo é muito cheio de significado, sugestivo. muito sugestivo. Ou seja, a gente precisa de fato renovar. Parece, a gente não sabe, claro, há muitas teorias da conspiração para dizer que foi um plano da China, para dizer, enfim, há tantas coisas aí que é difícil a gente afirmar. Mas uma questão é verdade: sendo uma criação laboratorial ou não, a matéria-prima do vírus é natural, saiu da natureza. Ninguém pode criar algo do nada, só Deus, né? Só Deus criou o mundo do nada, como defende Agostinho, o ex nihilo, ou seja, do nada. Ou seja, parece que é um grito natural. A gente percebe, a gente precisa prestar atenção mais nas disparidades sociais. Vocês estão vendo aí, por exemplo, tem um jornalista que comenta isso. Essa questão do auxílio emergencial é um grande alarme que mostra as diferenças sociais do Brasil. Eles tinham uma meta de auxílios a serem liberados, e eles perceberam que o número de pessoas que necessitam são muito maiores. Ou seja, a pessoa não é só aquela que está inscrita na lista do governo, existem outras. Até porque aconteceu de entrar outras pessoas na emergência, né? Exatamente. E a gente percebe os lugares onde os seres humanos deixaram de frequentar, a vida natural volta a florir, né? Lugares onde não apareciam peixes, golfinhos, assim, eles voltam. Lá em Veneza, né? É impressionante. Exatamente. Eu acredito que tudo que nós estamos vivendo é para um propósito maior, não é à toa. Exato. Eu falo que é hora de todos nós pararmos e começar a ver como é que estava a nossa vida, sabe? E se quer continuar dessa forma, como era, sem nenhum sentido. E pensando nesse aspecto de propósito que a Daniela colocou aqui, refletindo sobre os dons do Espírito Santo, uma coisa que
para mim foi uma grata revelação, por assim dizer, que o Espírito Santo de Deus na ciência, por exemplo, no entendimento, na sabedoria, é você enxergar Deus nos acontecimentos. Mas isso a gente já sabe. Sim, a gente já sabe, mas é interessante perceber quando isso acontece na sua vida, e você percebe como que Deus realmente vai se revelando em coisas, em situações, em pessoas, e vem uma luz e fala assim: olha, acorda, é Deus aí. Então o Pentecostes é realmente essa renovação para a gente ver as coisas de um outro modo. Eu repito, Dom Paulo veio para a diocese e ele já era velho. E quando ele crismava, ele tinha um mantra: daqui para frente, vida nova. Eu não achava que aquilo era tão importante assim, mas depois a gente também vai ficando velho e vai entendendo como que esse daqui para frente, vida nova, era profundo. Por quê? Porque é isso, é a vida nova. Não é é você mudar por completo, é nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer do alto, você não vai ter parte comigo. Então esse nascer de novo, uma vida nova, é uma guinada, uma conversão para outra direção que não era mais aquela, né? Então isso é importante perceber. Eu penso também que, uma vez experimentado, né, tendo essa experiência com Deus, é impossível, Padre, voltar a viver do mesmo jeito, ter as mesmas ações, os mesmos pensamentos, porque nós somos humanos, e é claro que tem hora que dá uma deslizada, mas o Espírito Santo vem e sopra: opa, vamos consertar isso. Acho que isso, eu falo que é o entendimento, é o dom do entendimento, né, do discernimento, é saber que aquilo não é agradável a Deus, e aí você volta de novo para o trilho. É interessante isso que o padre destacou, sobre a leitura do evento e enxergar Deus através do evento, ou seja, do fenômeno, né? O próprio São Tomás cita, quando ele trata aqui no artigo 8º, ele tem esse livro aqui, Exposição sobre o Credo. São Tomás, ele desenvolve cada pedacinho do creio, e ele diz sobre justamente essa questão da interpretação do fenômeno, do evento. Ou seja, tinha uma dupla lá que ele chama de Priscila e Montano. Eles diziam que o evento Pentecostes, essa dupla, né, que são hereges, São Tomás está falando deles duramente. Eles diziam que o evento Pentecostes foi uma alucinação. Por quê? Se a gente pegar a primeira leitura, que vai ser lida amanhã, os discípulos que, do ponto de vista literário, né, até para justificar o fato deles, porque vamos pensar, para eles estarem cheios do Espírito Santo, depois de receber o Espírito, significa que eles estavam vazios antes, né? Então eles recebem o Espírito, o pneuma, e aí eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas. E aí o pessoal que observava de fora falava: mas eles estão falando de acordo com a língua de cada um de nós que não pertencemos ao grupo. Ou seja, Deus, a partir daquele inflar a missão do Espírito neles, inspirou, claro, os dons que o Padre Eduardo tratou a semana inteira: a inteligência, a ciência, o entendimento, a sabedoria, e assim vai. Ou seja, alguns vão olhar o mesmo evento e como estão vazios do Espírito Santo, isso é loucura, estão bêbados, isso não existe, estão bêbados, e assim vai. Outros vão dizer: aí está o agir de Deus. Ou seja, vai dizer o próprio São Tomás: o evento é manifestado a todos. Mas o Espírito Santo não se manifesta a mim. Como assim? Você não ama uma pessoa? Você ama seu pai? Você ama sua mãe? O próprio São Tomás vai dizer: olha, assim como Jesus, o Cristo, é o verbo de Deus, o Espírito Santo é o amor de Deus. Então
Tanto é que algumas obras, Santo Agostinho e São Tomás, em vez de falar Espírito Santo, literalmente, falam o amor. Em vez de falar o Espírito Santo, falam o amor. Ou seja, aquilo que une a Trindade é o amor, é o Espírito Santo, né? Ou seja, todos nós, todos os seres humanos, e aqui é até um sentimento natural. Você conversa com o pior chefe da quadrilha, ele ama pelo menos a mãe dele. Xinga a mãe dele para você ver. Ele ama a mãe, ama o cachorrinho. Tudo bem que ele pode ter uma conduta ética que não condiz com o bem comum, o bem-estar social, mas ele tem um amor. Ou seja, mesmo que ele não creia no Espírito Santo, né? Mesmo que ele não creia, ele existe nele essa virtude teologal, que o próprio São Paulo trata. A virtude teologal, a caridade, que traduzido no latim é o amor, caridade, caritas. Deus caritas est, a carta do Bento XVI. Deus é amor, Deus é caridade. O evangelista São João postula isso, né? Deus é amor, ele fala enfaticamente, ou seja, Deus é amor, é a caridade, é o Espírito, é o amor que une a humanidade. E aí depende, né? Você pode, independente de você crer ou não, você ama. Agora você pode dizer isso que é só mais um evento humano, ou você diz, realmente Deus se manifesta aqui, no amor, né? Vocês podem reparar, às vezes nas relações familiares, ou amigos mesmo, as pessoas se doam de fato umas pelas outras. Não é possível que isso seja uma coisa só humana, é além, né? Esse sentimento é além. E outra coisa para destacar, que eles falavam outras línguas. O Bento XVI, quando ele era ainda cardeal Ratzinger, ele deu uma entrevista para um jornal britânico, e ele destacava isso: Deus se manifesta de acordo com o que cada um possa entender, não é uma linguagem uniforme. Se a gente pega do Gênesis ao Apocalipse, cada líder de comunidade, digamos assim, para cada um Deus se manifestou de uma forma. A Moisés na sarça, a Davi foi com chamado, a Samuel de outro jeito, e assim vai, né? Ou seja, é Deus que chama através do nosso modo de entendimento. Daí a ideia que a igreja entendeu que a inspiração na palavra de Deus, ela é diferente, né? Em cada momento, para cada livro é uma inspiração, porque se trata de tempos diferentes, de pessoas diferentes, e é o mesmo Espírito, mas falando a diversas pessoas em diversas realidades e em épocas diferentes, e sempre, isso que é impressionante, atualizando essa palavra, né? Isso é verdade. O catecismo ele trata que o Espírito Santo é autor e intérprete da própria Sagrada Escritura. Escritor temos vários, mas autor um só, que é Deus, o Espírito Santo, e intérprete é Ele mesmo. Eu acredito também que é a maneira que a gente se relaciona com Deus, né? A maneira que você a tua comunhão com Deus, para você ter o entendimento da palavra, né? É o que o Padre falou, cada dia a gente está de um jeito, né? Às vezes a gente lê a mesma palavra a semana inteira, e cada dia a gente vai ter um entendimento diante do que a gente está vivenciando, né? E foi Jesus que abriu essa porta, né? Porque até então existia um monopólio da interpretação da palavra de Deus, né? Era um monopólio de um grupo. O texto da Sexta-feira Santa diz que o véu do templo rasgou do alto a baixo, ou seja, a partir daquele momento todo mundo tem acesso a Cristo por causa da ação do seu Espírito, claro. Exatamente. Vou ler algumas mensagens aqui do pessoal, então depois o povo me bate se eu não ler. Bem, a Gina te manda um abraço, diz que você é abençoado pelo Espírito, esse dom lindo que você tem. A Luciana Fagundes, ela fala: bela explicação, que Deus te ilumine sempre com o dom da palavra. E a Gina comenta que ela tem um pouco de medo, eu acho que é do Apocalipse, porque estava falando sobre isso lá em cima. Vitor, reflexão excelente e acompanhando. Padre Vitor mandou um abraço a vocês. A Mazezinha, ela fala: o Espírito Santo não é de confusão, e sim de ordem. A Solange, ela escreve: hoje estamos ressignificando o Apocalipse
no Pentecostes que vivemos. E a Cássia Barbosa, ela fala: o fogo purifica, transforma. Pense no vidro como fica depois de passar pelo forno. E aí ela faz uma comparação. Esse vírus não é fogo, mas vai haver transformação. Queira Deus que seja positivo. Eu acredito também nessa transformação. E devemos cumprir a vontade de Deus a Ele e ao próximo. A Cristina Manuel, ela fala: o Espírito Santo é a nossa inspiração. É o fogo do amor de Deus que vem para renovar o nosso amor por Ele, que também nos dá os seus dons para entendermos melhor o que o Senhor espera de nós, ou seja, o seu projeto para a nossa vida. Tem bastante gente escrevendo aqui, eu deixei um pouquinho sem ler. A Lúcia Oliveira, ela falou: sejamos como ouro, que para ser transformado em joia é lançado ao fogo. Então deixemos o Espírito Santo nos tomar para sermos joias de Deus, filhos que agradam ao Pai. E a Lúcia Apolinário fala: a missão que os discípulos tiveram hoje é nossa. Me pergunto todos os dias se estou agindo em favor de Jesus ou do mundo, se estou buscando a santidade na conversão diária ou se estou deixando a desejar. Me sinto muito pequena quando recebo Jesus na Eucaristia, porque Ele disse fazer parte conosco e a gente com Ele. A emoção é enorme e sempre que o recebo é como se fosse a primeira vez. Que bonito, né? E aí a Mazazinha complementa: devemos discernir o bem do mal, verdade da mentira, porque abaixo de Deus somos todos pecadores. É isso. Muito bem. Vamos pôr uma questão aqui. Por quê e para quê os discípulos então começaram a falar em várias línguas? É interessante esse desabrochar das línguas, inclusive é um dos dons que nós temos, né, na igreja. Para que isso? Por que e para quê? Por que e para quê? Qual a função disso, Eles né? deixaram. Eu sempre interpreto essa ideia do falar as línguas, não como em inglês, alemão, português, espanhol, mas eu imagino aquele ponto que une. Por exemplo, agora durante esse período que a gente está vivendo difícil, surgiram vários vídeos. Tem um vídeo, por exemplo, de origem francesa. Está se falando em francês, mas você vendo as imagens, você entende perfeitamente o que ele quer transmitir. No fundo, é aquela linguagem comum que é naquele vídeo, por exemplo, a mensagem era a solidariedade que a gente tem que ter com os pequenos comércios. Então foi interessante, como que estava numa outra língua, mas não precisava traduzir nada, porque, aliás, o vídeo não tinha nem tanta linguagem, era muito mais a expressão do que estava acontecendo, né? Então, solidariedade, partilha, amor, respeito, são valores universais. Eu acho que o Espírito age no mundo e faz aflorar de dentro de nós aquela lei única natural: evitar o mal e fazer o bem, né? Porque nós acreditamos que Deus escreveu em nós uma única lei, que é amar as pessoas, não destruir as pessoas. E por isso ele suscita essas várias línguas, mas ao mesmo tempo unindo essas línguas, né, num propósito único. Eu acredito que o falar em línguas, né, isso em particular, é o falar o Espírito com a minha alma e vice-versa. Minha alma fala com o Espírito. É quando não precisa de palavras para sentir o que o próprio Espírito Santo coloca no nosso coração. Para mim é isso. Interessante o senhor ter tocado na questão da lei natural. Santo Agostinho tem uma passagem que ele fala: aquilo que Deus não escreveu no coração do homem, Ele escreveu nas tábuas. Ou seja,
os principais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo, já está colocado no coração do homem, né? Só que pelo pecado eles descumpriram isso. Para isso que precisava de uma lei externa, né? Que fizesse com que eles passassem a cumprir melhor essa lei Lembrar, natural. né, o tempo todo. Exatamente. Como diz o Kant, a gente não é só racional, a gente tem paixão, tem sentimento, tem o sofrimento, tem as emoções, tem os instintos e assim vai. A razão é um pedaço, né? Mas eu fiquei pensando, né, nessa questão da linguagem mesmo. Eu cheguei à conclusão: do ponto de vista linguístico, a gente só pensa aquilo que a nossa linguagem permite, né? A gente só pensa através de linguagem. Então parece que a linguagem, a língua ou os idiomas são os meios pelo qual Deus age. A linguagem na vida sacramental da igreja é muito importante. Se o padre só elevar a hóstia sem dizer nada, não se consagra do ponto de vista do dogma, da doutrina. Ou seja, precisa ter o gesto e precisa ter a fórmula verbal. É interessante isso, é tão fundamental dizer aquelas palavras que está escrito em vermelho. Dizer em voz alta e clara. E no missal está garrafal, né? A letra bem grande. Como dizer alto e claro as palavras da consagração. Exatamente. E o batismo, por exemplo, né? Ele não pode ser simplesmente jogar água na criança ou no adulto, que seja, que for batizado, mas tem que ter a fórmula verbal. Em nome do Pai, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo que foge disso não é válido, né? Algumas denominações batizam só em nome de Cristo, não é válido, porque essa não é a ordem de Cristo. Mas pensando nesse aspecto de que nós pensamos somente aquilo que a linguagem permite, né? Independente de qualquer país, de qualquer idioma que a gente saiba, né? Então isso desemboca naquilo que o padre tratou a semana inteira. Porque se eu consigo desenvolver a linguagem de um modo que eu saiba descrever a experiência que eu tenho, eu consigo evangelizar, né? Ou seja, a linguagem é um carro-chefe e condutor da evangelização, porque a gente usa a palavra escrita, usa os sermões agora gravados, falados, assim por diante. Ou seja, e a palavra inclusive é o próprio Cristo, como está no prólogo de São João. No início era o verbo, no início era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus e sem ela nada se fez, né? Sempre a mesma existência, né? Exatamente, a existência do verbo, a revelação da notícia, como o padre disse, a notícia do verbo, a boa notícia que é o Cristo. Algumas pessoas responderam a sua pergunta, tá? Valéria Silva falou: falar das línguas poderia ser no sentido de unir a todos, uma linguagem única com sentimentos expressados por ações. A Mazezinha, ela falou que porque ali tinham pessoas de diferentes nações, talvez se falassem várias línguas, ocorria um entendimento. Exatamente. E a Cássia, ela colocou: o Espírito Santo age como e como quer, quando e como quer. Eu não me canso de ler Confissões de Santo Agostinho e sua busca sincera e perseverante pela verdade. Aproveito o momento pedindo a vocês que rezem pelo meu filho, muito inteligente, grande leitor da vida dos santos e de outras obras, apesar de dizer que acredita e teme a Deus, não frequenta a igreja. Eu sonho com a volta dele para a igreja católica. E a Mazezinha escreveu: se não tiver a presença do Espírito Santo, o discurso não vale de nada. E ela também escreve: o batismo do Espírito Santo é o arrependimento, aceito Jesus como meu Salvador, meu único Senhor e Salvador. Eu separei aqui alguns trechos. Acho que a gente pode deixar a lição de casa, né, para o pessoal? Sim, claro. São Tomás, como eu ia dizendo, no artigo 8 da exposição sobre o credo, ele trata explicitamente sobre, claro, a natureza do Espírito Santo. Ele começa falando sobre essa mudança do Espírito Santo na vida,
que contrapõe, por exemplo, aquilo que a gente aprende na escola, que é a inércia. Lembra do Newton, né? A inércia. Ou seja, tudo que está em movimento permanece para sempre em movimento. Aquilo que está parado permanece para sempre. O Espírito Santo não se aplica a uma lei natural. Por quê? Como nós vimos, aquilo que estava fechado passou a ser aberto, né? Então, ele trata justamente disso, citando o segundo capítulo de Tiago, versículo 26. Quando alguém crê e não faz as obras, está morto. Você não basta crer. Os discípulos fechados, eles todos acreditavam em Jesus, mas aquilo não era suficiente para transmitir a boa nova. Era preciso abrir-se, era preciso sair da inércia, do stop, né, do parado, e se movimentar, porque o Espírito é movimento. Está no livro da sabedoria, ele pairava sobre as águas não ficam paradas, né? Bom, também a tese de São Tomás, que, como eu disse no início, tal como o Filho é o Verbo de Deus, o Espírito Santo é o amor de Deus. Aí ele trata justamente sobre essa naturalidade do Espírito Santo na vida humana, a partir do capítulo 5 da carta aos Romanos. Vocês que nos ouvem, vão anotando aí. Isso. Vamos lá, para vocês lerem em casa, para amarrar bem as ideias. Tiago 2,26. 2,26. Olha lá, Dani Biswas mandou aí, ler em casa, isso aí. Hebreus 4,12. É você, né? Romanos 5,5. Sobre o status do Espírito Santo, que ele é tão Deus quanto o Filho e o Pai, tem na carta, no Evangelho de João 4,24 e segundo os Coríntios 3,17. Bom, ninguém pode reclamar mais de ter tédio na quarentena, porque tem lição de casa, leitura, né? Coríntios 3,17. E brevemente aqui, só para destacar o que São Tomás chama de frutos do Espírito. Ele fala, primeiro, o Espírito Santo é vivificante, porque ele que dá vida à alma. Vai dizer Santo Agostinho, duramente, uma das maiores obras dele, na Cidade de Deus, que é possível, por exemplo, alguém estar vivo com a alma morta. Mas como assim? Alguém está vivo com a alma morta? Existe uma tríade, ou seja, existe a vida da alma e a vida do corpo. A alma dá vida ao corpo, mas o que dá vida à alma é a graça, que é recebida no batismo. Por isso que a alma, antigamente isso era muito maior. Exatamente. A alma está presente no corpo, então ela dá vida ao corpo, mas ela pode estar morta porque está privada da graça, né? Por isso que antigamente tinha uma correria um pouco maior de se batizar as crianças logo que nasciam, né? Porque o sistema de saúde... Não era longe disso não, viu? Porque eu batizei meus 2 filhos com menos de um mês, tá? Eu tive desespero, tinha que batizar. Para não ficar pagão, né? Então há essa corrida para infundir a graça, que chama Santo Agostinho de primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição da alma da pessoa. 6 dias o Padre Eduardo foi batizado. Tá vendo? Eu só não fui levar meus filhos antes porque, né, tem aquele tempo que... Tá demorado, né? Ó, tem 2 perguntas aqui, Moacir, interessante, que o Antônio Caldeira fez. Antônio. Nesse tempo de pandemia, como você vê a ação do Espírito Santo na igreja? E a outra pergunta dele é, como está a espiritualidade do povo neste tempo de pandemia? Olha, 2 perguntas importantes, né? Grande Antônio, né? Eu chamava ele de pároco da comunidade de Santa Cecília. Eu chamava de Dom Antônio, o bispo da comunidade de Santa Cecília. São Antônio, obrigado pela pergunta. No tempo de pandemia, como você vê a ação do Espírito Santo na igreja? Primeiro, a gente está, como eu dizia no início, num contexto parecido com que os discípulos estavam fechados. Todos nós estamos fechados, né?
A ação do Espírito Santo se manifesta nisso aqui que nós estamos fazendo hoje. Ou seja, apesar de não estarmos presentes fisicamente nos templos, né, nas igrejas, o Espírito ainda suscita, pelos dons do entendimento, da sabedoria, de ler, fazer a leitura do evento, do fenômeno atual, e suscita novas ideias. Ou seja, a gente tem a capacidade agora de transmitir através das redes. Exatamente, a Dani aqui falou a palavra renovação. De novo, o Apocalipse, a conflagração, ou seja, é uma renovação até mesmo para a igreja. Tem muitas pessoas que falam, eu estou com tanta saudade de Deus, e é o avivamento do Espírito Santo, exatamente. Né? Sentir falta de estar com Deus. Exatamente, a oportunidade de o Padre Eduardo, a gente conversa muito sobre esse assunto, ele diz, olha, tem coisa que não vai voltar mais como era, porque agora a gente descobriu que existe outro modo de fazer, né? Aquelas reuniões pastorais, por exemplo, que a pessoa se desloca, vai lá, aí sempre tem alguém que se atrasa, né? Leva um tempão no meio da semana, todo mundo... Por que não usar as redes agora? Como a gente vê que é possível fazer, e não gera um prejuízo de conteúdo. Ao contrário, viu? E rende mais. 100% ali. Exatamente. Inclusive que a reunião pode ser gravada. Exato. Porque eu conversava com outro padre hoje, né? Teve um dos dias dessa formação, dessa semana, um frio, tinha 100 e poucas pessoas assistindo aquele encontro. Exato. Quando é que a gente coloca 100 pessoas numa formação durante a semana presencial lá no salão paroquial? Né? Então, é interessante como que esse vírus invisível tornou visível coisas boas e coisas ruins, sobretudo a inutilidade de muitas coisas que a gente fazia na igreja. E aí vamos acolher o que é bom e colocar em prática, né? Exatamente. Para depois também. Tudo isso é fruto do Espírito. A outra pergunta dele foi... Cadê? A espiritualidade, acho que a gente respondeu. Sim, junto uma às coisa, duas, né? Eu acredito que a espiritualidade está mais forte do que antes. Exatamente. Vou continuar a lição de casa aqui. Eu não sei até que horas que a gente vai. Já tá, não, só passar os trechos aqui. Vai que eu vou anotar aqui para você. Então, até porque às 19 horas tem missa, né? Pessoal, vocês estão aqui com a gente, ó, mas vocês têm outro compromisso às 19, tá? É só mudar de página ou continuar na nossa, que vai ter o link. Tem a missa. Vamos lá. Então, ó, o Espírito enquanto vivificante, em João 6,64. Isso. Ele que nos une a Deus por amor. Né? Quando ele trata que o Espírito Santo tem a mesma natureza do Pai e do Filho, contrapondo as heresias, ele é igual ao Pai e o Filho no culto que recebe. Isso está em João 4:23 e o capítulo 19 de Mateus. Pode ler todinho. Isso. E a inspiração do Espírito Santo, que está na segunda carta de Pedro 1:21, Isaías 48:16. E aí, a partir disso, nós vamos concluir várias coisas, né? Dos frutos: a purificação dos pecados, a renovação, o perdão, a iluminação, a observância. E aí vai. Basicamente, tudo que a gente tratou hoje aqui nessa tarde. Para encerrar um pouco isso, eu ouvi de uma e outra pessoa dizendo assim: não teve festa do Divino, então, nossa, que coisa triste. Esse é um problema, né? Uma coisa é a devoção, outra coisa é a fé, outra coisa é a visibilidade de coisas que a gente faz, e outra coisa é a ação de Deus na nossa vida, que acontece de maneira inusitada sempre. Então, penso que o Espírito Santo teve muito mais trabalho esse ano do que em outros anos
porque a gente teve que celebrá-lo de maneiras assim grandiosas, de tantas maneiras diferentes, né? Através dos meios de comunicação, através do Facebook, através do YouTube, do Instagram, Telegram, WhatsApp, tantas formas que nós usamos para que o Espírito Santo falasse. E eu gosto sempre de lembrar que a gente não vê o Espírito Santo, a gente vê muito mais os frutos do Espírito. Nós que estamos falando, não é o Espírito Santo que está falando, nós que estamos falando, pessoa humana. E através dessas pessoas humanas, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo não toca violão, o Espírito Santo não canta, o Espírito Santo não reza, ele impulsiona a gente a fazer as coisas. Então, nesse sentido, essa festa é extraordinária, porque ela mostra o verdadeiro rosto da igreja, que é essa igreja que salva, que perdoa, que ama e que mostra o caminho de Deus. E é muito importante a gente também pensar que mais do que festividade, só pelo fato de cumprir uma data, fica muito, fica vazio, fica no raso. E vivenciar o Espírito Santo, a festividade de uma maneira profunda, como o Espírito Santo merece, isso agrada a Deus e eleva nossas orações aos céus. Eu acho que a gente está aprendendo uma nova forma de orar, né? E seria a forma com o nosso coração aberto a Deus e verdadeiramente se entregando a Ele. Porque podia estar com a igreja cheia e as bandeiras entrando e aquilo tudo muito lindo, como a gente viveu na Páscoa, né? Na Semana Santa, e tudo isso foi tirado, aquela beleza externa, mas o que vale é aqui, no nosso profundo, no nosso interno. É isso que nos faz ter conexão com Deus. Vamos rezar, Padre? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dedicar-nos ao essencial, pela intercessão de nossa querida e amada padroeira Santa Isabel, pela intercessão de Santa Teresa, e queria pedir pela família do Reinaldo, que faleceu ontem, recebeu as exéquias, está na graça de Deus. Rezar pelo Mateus, filho da Michele, que nasceu também antes de ontem. Enfim, tantas necessidades. Por tudo isso, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Quero agradecer a presença do Moacir. Muito obrigado, Deus te abençoe. E esteja sempre convidado, viu? A casa é sua, né, Padre? Pode vir à vontade. Obrigado vocês que ficaram ligados conosco. Lembrando então que vocês também têm um compromisso com Deus daqui a pouquinho, às 19 horas, na Igreja Matriz. Nós estaremos também fazendo link pela página da Comunidade Santa Teresa d'Ávila ou pela página Paróquia Santa Isabel e Rosário, certo? Amanhã, 9 horas da manhã, esperamos vocês também com a Santa Missa aqui na Comunidade Santa Teresa d'Ávila. Deus abençoe todos vocês. Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem, ó Senhor, vida, dá-nos tudo.